Fala concurseiro. Olha só, gente, rápido aqui, eu tô passando só para mostrar o gabarito, tá? Dessa prova que futuramente vai virar um vídeo, tá? Agente comunitário de saúde nível médio, tá ok? Que da banca Instituto Consulpan, tá? Então já tem duas questões aqui, passíveis de recurso, tá ok? Então eu vou comentar rápido. Aliás, eu vou só dizer qual é o gabarito, ok? Quais são as duas questões aqui, certo? E se der ainda tempo, ainda faço isso também com a prova que foi aplicada para nível superior, tá? Então, nesse caso, na questão um aqui, tá? O trecho, esse esforço não pode ser, deixa eu pegar aqui outra imagem, aqui, ó. Esse esforço não pode ser adiado, pressupõe que, então, nesse caso aqui, o gabarito dessa primeira questão é a alternativa C, tá? Tá arriscada a prova aí, porque foi uma candidata que me enviou, e desde já agradeço, tá? Você que me enviou, então anote aí, certo? Esse é o gabarito, tá bom? A segunda questão também é a alternativa C, tá? O país registrou queda no desmatamento da Amazônia, mas outros biomas sofrem com a degradação, tá? Então, nesse caso aqui, é possível inferir, ou seja, extrair outras informações desta frase aí, tá? Na questão 3, tá? Tem uma certa ambiguidade nesse enunciado aqui, tá? Então, referência indireta, se for no sentido de que não há um discurso direto de que, por exemplo, o autor, aliás, o jornal que foi o autor aqui desse texto, que é um editorial, se pegar o conceito de discurso direto e indireto nesse sentido, é fazer uma paráfrase de outro texto, então, de fato, aqui a alternativa da questão 3 aqui é a alternativa B, é o Acordo de Paris. A questão é essa referência indireta, como eu falei, nesse conceito aí de que se faz uma paráfrase, né? Acaba confundindo levando aqui uma dupla interpretação desse comando, porque de fato foi citado aqui o Acordo de Paris, precisamente aqui esse, essa redução, né, essa previsão aí de 1,5 graus Celsius, nesse caso aí faz parte e também é citado aqui no texto, mas como eu falei, há uma ambiguidade aqui no enunciado dessa questão, porque entende-se que referência indireta é como se não houvesse uma menção explícita, clara, sobre esse acordo aqui no texto. Mas há. Ou, se nesse caso, indireta no sentido de que quando a gente faz o discurso direto, uma citação indireta, a gente cita, mas necessariamente não coloca as aspas, ou não coloca exatamente como está lá no texto, por causa disso aí. Então, é uma questão meio dúbia, meio confusa. E nesse caso aqui, se você quiser requisitar aqui, questionar essa questão de referência indireta, é uma questão que pode ser questionada, tá? Na questão 4, na questão 4, a, essa aqui ela pode ser solicitada a anulação dela, se você errou, porque há erro de conceito. Isso aqui não é gênero, tá? Isso aqui não é gênero. Isso aqui é tipologia textual. Isso aqui é sequência textual. Gênero é isso aqui, ó, da questão 5. Tá? Então, gênero textual é qualquer tipo de texto que nós encontramos no dia a dia, como editorial, artigo de opinião, piada, HQ, enfim, são diversos textos. E aqui nós encontramos as sequências tipológicas, narrativa, descritiva, inventiva e argumentativa. Como eu falei, se você quiser questionar que essa questão induz o candidato ao erro, por ter um erro de conceito. Há erro de conceito aqui, que não é o gênero textual predominante no texto, não é a sequência textual predominante no texto, é argumentativa, haja vista que isso aqui é um editorial, e como tal é um texto de opinião que expressa a opinião de um jornal. Então a banca colocou como gabarito aqui, nesse caso, questão 4, é D, mas como eu falei, há um erro de conceito nessa questão aí. Na questão 5, gabarito alternativa C, é um editorial, ele se caracteriza por isso aqui, o gênero textual, tá? É um texto opinativo sobre uma questão de interesse público, nesse caso, referente ao meio ambiente, questão ambiental. E o editorial, qual é a característica dele? É um texto de opinião de um jornal, diferente do artigo de opinião que alguém escreve no jornal, expressa a sua opinião.
A questão 6, então, são aquelas duas questões que você pode solicitar recurso, solicitando anulação. A primeira, pelo comando confuso ali, né, dúbio, ambíguo, embora a banca, às vezes ou outra, ela faça isso, justamente para o candidato induzir, e a segunda, precisamente porque há erro de conceito, ok? Na questão 6, lembrando que eu vou comentar em outro vídeo, vou corrigir de maneira detalhada essa prova aqui, tá? Então, a questão 6, o gabarito é a alternativa A, nesse caso aqui, tá? Não pode ser nenhuma das outras, tá? Ok? À medida que a justificativa só pode ser essa, tá? Nenhuma outra explicação aqui, nós temos uma locução conjuntiva, eu vou explicar melhor detalhadamente isso no vídeo, mas só pode ser a alternativa A, nesse caso aqui. A questão 7, degradação, vem de degradar, então aqui acrescenta-se um sufixo, nesse caso aqui é a alternativa B, e a questão 8, nesse caso aqui, né, o documento serve de alerta, tá? Para a COP29. Nesse caso aqui, o verbo servir exige a preposição de quando significa, né? Então, eu vou explicar também isso aqui detalhadamente, mas deixa bem claro que a gente está tratando de uma função, né? Nesse caso aqui, ó, serve de quê? É de alerta. Então, qual é a função? Qual é a funcionalidade nesse caso? Então, a alternativa correta aqui, alternativa A, né? A penúltima questão, uma questão bem vamos dizer assim, relativamente fácil, né? Intensificando as preocupações, né, sobre, nesse caso aqui, né? Então, acerca, né? Assunto e tal, etc. Quando significa isso, rege o sobre, que tem essa função, né? Então, o gabarito da questão 9 é a alternativa C, e finalmente aqui, sem nenhuma dúvida, tá? O verbo ultrapasse, ele é transitivo direto aqui, porque, embora tenha esse advérbio aqui, ó, mas ultrapasse. Ultrapasse o quê? 1,5 graus Celsius. Então, o gabarito aqui, tá, da questão 10 é a alternativa B, tá ok? Peguei aqui, deixei esse é o gabarito da banca, né? Como eu falei, então são duas questões aí passíveis de recurso, tá? Que você possa fazer. Eu não estou acompanhando profundamente esse concurso, porque eu estou fazendo recurso para o TRF6, mas aí ainda deu tempo de fazer esse vídeo para ajudar você, a indicar essas duas questões passíveis de recurso, e desde já eu te convido para o vídeo posteriormente que eu estarei comentando cada questão. Se ainda der tempo, eu vou também comentar a prova de nível superior, ok? Um abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.